Naquele ambiente de ferro, suor e música alta, Leonardo acreditava que buscava apenas força e condicionamento. Mas bastou um olhar, um toque e um sorriso para que a academia deixasse de ser um espaço de treino e se tornasse o palco de um jogo perigoso. Entre séries e alongamentos, uma mulher começou a despertar nele um desejo que ele já nem lembrava existir, intenso, proibido e impossível de ignorar. Inscreva-se no canal para acompanhar essa aventura e não deixe de curtir. O som ritmado das músicas da academia se misturava ao bater cadenciado dos halteres no chão emborrachado. O cheiro característico de suor, desinfetante e um leve perfume adocicado pairava no ar. Eliana e Leonardo frequentavam aquele espaço há meses, sempre juntos, mas com objetivos diferentes. Ela estava focada em manter o corpo firme, enquanto ele queria recuperar o físico dos tempos de juventude. Naquela manhã ensolarada, porém, algo mudou para Leonardo. Quando entraram, Eliana foi para a sala de alongamentos e ele seguiu para a área de musculação. Foi lá que seus olhos encontraram a nova personal trainer da academia. Uma mulher alta, cabelos castanho claros presos num rabo de cavalo impecável, pele levemente bronzeada e curvas que o uniforme justo parecia realçar com perfeição. O crachá dizia Camila. "Bom dia!" Ela disse, sorrindo de forma calorosa. "Você é o Leonardo, certo?" Ele assentiu, surpreso por ela saber seu nome. "Sim", respondeu, ajeitando o peso nas mãos. "Como sabe?" "O seu instrutor comentou que eu poderia te ajudar nos treinos de força." Camila se aproximou, corrigindo levemente a postura dele ao segurar o halter. O toque de suas mãos quentes sobre seus ombros enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Leonardo. Ele respirou fundo, tentando disfarçar. "Assim, melhor para não forçar a lombar", ela explicou, inclinando-se próxima ao seu ouvido, a voz baixa, quase um sussurro. A proximidade fez com que ele sentisse o perfume, suave misturado ao calor do corpo dela. O coração acelerou. Era apenas um treino, mas o contato e a atenção dedicada por Camila despertavam nele algo que não sentia havia tempos. Aquele frio na barriga, a adrenalina do desejo proibido. Nos dias seguintes, Leonardo passou a buscar treinar nos horários em que sabia que Camila estaria. Eliana, ocupada com aulas de pilates e spinning, não percebia a frequência com que o marido se aproximava da personal. Camila, por sua vez, parecia entender o efeito que causava nele, e não se importava em alimentar a tensão. Certo dia, ao final de um exercício de supino, Leonardo ficou deitado no banco, respirando pesado, enquanto Camila segurava a barra acima dele. "Você aguenta mais uma repetição?" Ela perguntou com um sorriso provocante. "Acho que sim, se você disser que acredita em mim", respondeu, deixando escapar um tom mais íntimo. Ela arqueou uma sobrancelha e disse em voz baixa: "Eu acredito que você pode muito mais do que imagina." Aquela frase carregada de duplo sentido ficou ecoando na mente dele pelo resto do dia. Na sexta-feira, enquanto Eliana conversava com uma amiga no vestiário, Leonardo treinava sob a supervisão de Camila. Entre correções de postura e incentivos, o toque dela se tornava cada vez mais natural. A mão que se demorava um pouco mais no braço, o olhar que se fixava no dele por segundos a mais. Foi durante o exercício de alongamento que o clima ficou quase insuportável. Camila pediu para ele se inclinar à frente, apoiando as mãos no banco, e então posicionou-se atrás dele para ajustar o movimento. O corpo dela encostou-se ao dele, e Leonardo prendeu a respiração. "Isso... mais um pouco", ela sussurrou, a voz quase rouca. Ele não conseguiu evitar. Quando se levantou e virou para encará-la, seus rostos ficaram perigosamente próximos. Por um instante parecia que o beijo viria, mas o barulho de alguém largando um peso os fez se afastar rapidamente.
Camila sorriu como se nada tivesse acontecido e anotou algo na prancheta. No caminho para casa, Eliana falava animadamente sobre um novo professor de yoga, enquanto Leonardo apenas acenava, tentando esconder o turbilhão de sensações. Ele sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a cada treino com Camila ficava mais difícil voltar atrás. O desejo crescia, e no fundo, ele já sabia. A academia não seria mais apenas um lugar para treinar. A semana seguinte começou como qualquer outra, mas para Leonardo, os dias pareciam mais longos e ansiosos. Ele se pegava olhando o relógio no trabalho, contando as horas para voltar à academia. Não era o treino que o motivava, e sim a expectativa de ver Camila, sentir o toque de suas mãos firmes e ouvir aquela voz baixa e segura. Na segunda-feira, Eliana não pôde acompanhá-lo. Tinha um compromisso com amigas e disse que iria no dia seguinte. Leonardo fingiu indiferença, mas por dentro sentiu uma excitação imediata com a ideia de treinar sozinho. Ao entrar na academia, o som das batidas eletrônicas preenchia o ar. Camila estava de costas, organizando alguns pesos no suporte. O uniforme justo, calça legging preta e top vermelho, delineava cada curva do corpo dela. Leonardo aproximou-se devagar. Boa noite, Camila. Ela se virou, abrindo um sorriso que fez seu estômago revirar. Boa noite, Léo. Hoje sem a esposa? Perguntou com naturalidade, mas o olhar tinha um brilho curioso. Hoje sim. É só eu e... meus limites, respondeu sustentando o contato visual. Camila caminhou até ele, apoiando a prancheta no balcão. Então vamos ver até onde você consegue ir. O treino começou com exercícios de pernas. Leonardo tentava se concentrar na execução, mas era impossível não notar a forma como Camila ficava próxima, demonstrando cada movimento com o próprio corpo. Ela se agachava lentamente, a calça justa esticando sobre suas coxas firmes, e depois o encarava de um jeito que misturava profissionalismo e provocação. Mais fundo. Isso. Segura. Orientava ela, e o tom de voz parecia carregar um duplo sentido. No intervalo, ela se aproximou para ajeitar o elástico de resistência na barra. Ao estender o braço para pegar o equipamento, seu corpo encostou levemente no dele. Não foi um choque acidental. Havia intenção naquele gesto. Leonardo prendeu a respiração, sentindo o calor subir pelo corpo. Você está progredindo rápido, comentou ela sorrindo. Mas ainda tem muito a explorar. A cada frase, ela parecia escolher palavras que mantinham o clima carregado. Quando passaram para o treino de abdômen, Camila pediu que ele deitasse no colchonete. Ficou de pé, segurando seus pés enquanto ele fazia os movimentos. A cada subida, o rosto dele se aproximava perigosamente do dela. Em certo momento, ela inclinou levemente o corpo. E por um instante, seus olhares ficaram tão próximos que Leonardo quase esqueceu de continuar o exercício. Concentre-se, Léo, disse ela com um leve sorriso no canto da boca. Mas a concentração já não existia. O treino terminou, mas ele não queria ir embora. Camila também parecia não ter pressa. Quer fazer um alongamento extra? Perguntou, e ele assentiu. No canto mais reservado da sala, ela o orientou a ficar de pé, com as pernas afastadas, enquanto ela ficava atrás dele para auxiliar. Segurou seus braços, puxando-os para trás, e seu corpo colou-se ao dele. Leonardo sentiu cada curva de Camila, e dessa vez não foi capaz de conter a reação física que aquilo provocou, ela percebeu, e não recuou. Ao invés disso, sua voz saiu quase num sussurro. Respira fundo. Ele fechou os olhos, sentindo o calor da respiração dela na nuca. Um segundo a mais e teria se virado para beijá-la, mas passos se aproximaram, e um outro aluno pediu ajuda a Camila. Ela se afastou lentamente, ajeitando o top, como se nada tivesse acontecido. Leonardo deixou a academia naquela noite com o corpo quente e a mente em chamas. No carro, respirou fundo várias vezes,
tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas, no fundo, sabia que já tinha cruzado a linha do simples interesse. Nos dias seguintes, a rotina de treinos ficou ainda mais sugestiva. Camila encontrava formas de ficar a sós com ele, sempre com toques sutis. A mão que deslizava pelo braço ao corrigir a postura, o joelho que roçava no dele ao se abaixar, o olhar que demorava um pouco mais que o necessário. Na quinta-feira, Eliana apareceu para treinar, mas estava mais interessada na aula de dança do que na musculação. Isso deu a Leonardo mais uma hora, sob a supervisão exclusiva de Camila. "Vamos tentar um exercício novo hoje", disse ela, levando-o para uma sala de funcional vazia. Lá, ela mostrou movimentos de corda naval e prancha. Durante uma pausa, ficou tão próxima que o perfume dela o envolveu completamente. "Você fica bonito quando se esforça assim", comentou em tom baixo, como se fosse um segredo. Leonardo sentiu o estômago revirar. Camila não estava apenas brincando. Ela estava testando limites. E ele, consciente ou não, estava deixando que ela vencesse. Ao final da aula, enquanto saíam da sala, ela o segurou pelo braço. "Semana que vem, se você quiser, podemos marcar um horário só nosso, sem interrupções", disse, com um sorriso enigmático. Ele apenas assentiu, mas dentro de si, a decisão já estava tomada. E sabia que aquele horário só nosso não seria apenas para treinar. O fim de semana chegou, mas para Leonardo não havia descanso. Passou os 2 dias imaginando como seria o horário só nosso que Camila havia proposto. As lembranças dos toques sutis, dos olhares demorados e das frases carregadas de duplo sentido se misturavam a fantasias cada vez mais ousadas. No domingo à noite, enquanto Eliana dormia ao seu lado, ele rolava na cama, inquieto. Sentia-se como um adolescente prestes a viver algo que sabia ser errado, mas que ao mesmo tempo o consumia por dentro. Segunda-feira, ao chegar à academia, o coração batia mais rápido. Não havia alunos na sala de musculação. Era cedo. Camila o aguardava, encostada no balcão, com a prancheta na mão e um sorriso que não deixava dúvidas. Ela também estava esperando por aquele momento. "Pronto para o treino mais puxado da sua vida?" perguntou, piscando discretamente. "Acho que sim", ele respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Ela o conduziu até a sala de funcional que estava vazia. Trancou a porta por dentro com um simples giro de chave. "Assim ninguém interrompe", disse com naturalidade. Mas o olhar carregado revelava outra intenção. Começaram com exercícios simples, mas o clima já era diferente. O silêncio da sala, quebrado apenas pelo som de suas respirações e pelo leve impacto dos pés no chão, deixava tudo mais intenso. Camila corrigia cada movimento de forma lenta, proposital, tocando-o com firmeza, mas de maneira quase íntima. Durante um agachamento, ela ficou atrás dele, segurando sua cintura, para ajustar a postura. O corpo dela colou-se ao dele e Leonardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Não conseguiu evitar. Virou-se devagar, até que ficaram frente a frente, a poucos centímetros de distância. Por alguns segundos, apenas se olharam. O ar estava carregado de algo que nenhum dos dois precisava nomear. "Camila", ele começou, mas não conseguiu continuar. Ela pousou um dedo sobre os lábios dele. "Shhh", murmurou. "Aqui não precisamos falar muito." E então, aconteceu. O primeiro beijo. Foi lento no início, explorando, sentindo, mas logo ganhou intensidade. Leonardo segurou a cintura dela com força, puxando-a para mais perto. Camila envolveu seu pescoço, aprofundando o beijo, e um calor avassalador tomou conta dos dois. Ela recuou apenas para encará-lo, respirando rápido. "Eu estava esperando por isso desde o primeiro dia que te vi treinar", confessou com um sorriso de canto. O treino foi completamente esquecido. Agora era apenas o jogo entre 2 corpos famintos.
Camila o empurrou suavemente até o colchonete no chão e, com movimentos lentos e calculados, ajoelhou-se diante dele, segurando seu rosto com as duas mãos. O olhar dela dizia tudo. Ela queria dominar aquele momento. Leonardo passou as mãos pela cintura dela, sentindo o tecido justo da legging. Camila inclinou-se novamente, beijando-o com urgência, enquanto seus corpos se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Cada toque parecia acender um novo incêndio. O som abafado da música da academia chegava de longe, mas ali dentro, o mundo era só deles. Camila explorava cada reação dele com precisão. As mãos de Leonardo percorriam suas costas, descendo, lentamente, enquanto ela deixava escapar pequenos suspiros. A tensão acumulada nas últimas semanas agora se liberava de forma quase explosiva. No entanto, um barulho do lado de fora, passos apressados, os fez parar por um instante. Camila levou o dedo aos lábios pedindo silêncio. Ficaram imóveis, ouvindo. A pessoa passou e se afastou, e eles trocaram um sorriso cúmplice, como cúmplices de um crime delicioso. Acho que é melhor continuarmos esse treino. Em outro lugar, sussurrou ela, levantando-se e estendendo a mão para ele. Onde? Perguntou ainda ofegante. Amanhã, depois do expediente da academia. O sorriso dela era puro desafio. Leonardo sabia que não conseguiria dizer não. O dia seguinte foi uma tortura de ansiedade. No trabalho, mal conseguia se concentrar. Pensava em como seria estar a sós com Camila, sem portas que pudessem ser abertas a qualquer momento, sem medo de ser visto. Quando chegou à academia, ela estava terminando o atendimento com um aluno. Ele treinou sozinho por um tempo, fingindo normalidade, até que as luzes começaram a ser apagadas. Camila apareceu ao seu lado, já sem o top vermelho. Agora vestia uma regata preta que deixava os ombros à mostra. Me espera no estacionamento, disse baixinho. Último carro da fila. Leonardo obedeceu. Minutos depois, ela surgiu com a bolsa no ombro e um brilho nos olhos. Entraram no carro dela e ela dirigiu sem dizer para onde iam. O trajeto foi silencioso, mas as mãos de Camila, vez ou outra, tocavam levemente na perna dele, aumentando a tensão. Chegaram a um pequeno apartamento. Assim que a porta se fechou atrás deles, Camila o puxou para um beijo intenso, sem mais jogos de contenção. Era desejo puro, misturado à pressa de quem esperou demais para se permitir. A sala foi o primeiro cenário, mas rapidamente se moveram pelo espaço, como se cada canto precisasse ser explorado. Leonardo se sentia vivo como há muito tempo não. Se sentia. Não havia regras, não havia promessas, apenas a entrega total ao momento. Quando finalmente pararam, exaustos e ofegantes, Camila sorriu, acariciando o rosto dele. Agora sim, Léo. Esse foi o verdadeiro treino particular. Ele riu, ainda sem fôlego. Mas sabia que aquela noite mudara tudo. O que antes era apenas um jogo de olhares e toques havia se transformado em algo real, intenso e muito mais perigoso. Leonardo acordou naquela quarta-feira com um sorriso involuntário. As lembranças da noite no apartamento de Camila vinham em flashes, como se fossem pedaços de um sonho perigoso. O toque, o cheiro, o calor, tudo estava gravado nele. Mas, junto com a euforia, vinha também a consciência de que estava trilhando um caminho sem volta. Na cozinha, Eliana preparava café, vestida com seu roupão claro. Dormiu bem? Ela perguntou, servindo-lhe uma xícara. Sim. Estava exausto do treino de ontem. Respondeu, tentando soar casual. Eliana sorriu sem desconfiar de nada. Hoje eu vou à academia mais cedo. Tenho aula de pilates, às 6. Você vai nesse horário também? Acho que vou mais tarde. Preciso terminar umas coisas no trabalho. Era mentira. Na verdade, ele já estava planejando encontrar Camila novamente. Desde a noite no apartamento tinham trocado mensagens que iam de brincadeiras insinuantes a frases carregadas de desejo. A cada toque no celular, Leonardo sentia uma descarga de adrenalina,
como se estivesse prestes a ser pego a qualquer momento. Naquela tarde, a mensagem chegou. Camila. Sala de funcional. 20 horas. Só nós dois. O dia demorou a passar. Quando finalmente chegou à academia, Eliana já estava saindo, conversando com uma amiga. Chega tarde hoje, ela comentou antes de beijá-lo no rosto e ir embora. Leonardo entrou, tentando manter a postura. Encontrou Camila na sala combinada, sozinha, alongando-se. A visão de seu corpo flexível, os cabelos presos de forma displicente e o top colado ao corpo fizeram o sangue dele ferver. Está pronto para suar? Ela perguntou, com um sorriso carregado de malícia. Começaram com alguns exercícios, mas logo as mãos de Camila se tornaram mais ousadas, o contato mais prolongado. Durante um agachamento, ela se aproximou tanto que o corpo dela roçou propositalmente no dele. Postura, disse, segurando sua cintura e ajustando a posição com movimentos lentos. Leonardo virou-se de repente, segurando-a pelos braços. Os olhares se encontraram e a tensão explodiu num beijo urgente. Camila retribuiu com intensidade, levando-o para o canto mais escuro da sala. As mãos exploravam sem pudor, enquanto a respiração ficava mais pesada. O som distante de conversas na academia só aumentava a sensação de perigo. Qualquer pessoa poderia abrir a porta, e talvez fosse exatamente isso que os excitava ainda mais. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Acho que precisamos de outro treino fora daqui, disse ela, mordendo o lábio. Me diz o dia e a hora, respondeu ele sem hesitar. Os encontros passaram a acontecer com frequência quase assustadora. Às vezes no apartamento dela, outras em motéis discretos. Leonardo inventava reuniões de trabalho, saídas com amigos, até pequenos imprevistos que o obrigavam a chegar mais tarde em casa. Eliana, confiante, raramente questionava. Cada vez que estavam juntos, o jogo entre eles ficava mais ousado. Camila sabia exatamente como provocar, como testar limites. Gostava de ver até onde ele iria. E Leonardo, preso ao turbilhão de sensações, ia sempre além. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama de Camila, ela olhou para ele com um sorriso travesso. Você sabe que, se a sua esposa descobrir, tudo acaba, não é? Sei, respondeu sério. Mas não consigo parar. Nem eu quero que pare, ela sussurrou, antes de beijá-lo novamente. O perigo real veio numa sexta-feira. Leonardo estava no carro com Camila, saindo de um motel, quando avistou à distância um carro que se parecia muito com o de um amigo próximo de Eliana. O coração disparou. Vai pela rua de trás, ele disse, quase sem fôlego. Camila não questionou. Mudou o trajeto e só depois, já longe, eles respiraram aliviados. Tá vendo? Ela disse, rindo nervosa. É isso que torna tudo mais excitante. Leonardo não respondeu. No fundo, sabia que estava brincando com fogo, mas a sensação de perigo, combinada ao prazer que sentia ao lado dela, o prendia, como uma corrente invisível. No treino seguinte, voltaram ao clima habitual. Entre os aparelhos, trocavam olhares discretos. Em determinado momento, Camila passou por trás dele, sussurrando ao ouvido. Depois do treino, tenho uma surpresa para você. Ele não perguntou o que era. Só de ouvir o tom de voz dela, já sentia o corpo reagir. Mais tarde, no carro, ela tirou da bolsa uma pequena chave. É de um apartamento que aluguei, mais reservado que o meu. Lá ninguém vai nos ouvir. Leonardo segurou a chave, sentindo o peso real da situação. Aquilo não era mais apenas um caso ocasional. Era um compromisso secreto, um segundo relacionamento, paralelo ao seu casamento. E, no fundo, ele sabia que já não havia como voltar atrás. A pequena chave parecia pesar mais do que o próprio celular no bolso de Leonardo. Era um símbolo, um limite cruzado.
não era apenas uma aventura eventual com Camila. Agora, eles tinham um lugar próprio, um espaço pensado exclusivamente para encontros longe dos olhos de Eliana e de qualquer um que pudesse reconhecê-los. Camila havia escolhido um apartamento discreto, num prédio antigo, mas bem localizado. O tipo de lugar onde vizinhos não fazem perguntas e o porteiro nem olha na cara dos moradores. "Aqui é nosso refúgio", ela disse na primeira vez que entraram juntos. Sem pressa, sem medo. O espaço era pequeno, mas convidativo. Uma sala com sofá macio, cortinas pesadas que bloqueavam qualquer olhar de fora, uma cozinha simples e um quarto com cama grande, lençóis novos e um abajur de luz amarela que criava um clima quase íntimo demais. Leonardo percorreu o ambiente, em silêncio, observando os detalhes. Uma garrafa de vinho descansava sobre a mesa, ao lado de 2 taças. "Você planejou tudo, né?" ele disse, rindo baixo. "Planejei. Porque eu sabia que você não resistiria. O beijo veio antes, mesmo de terminarem a primeira taça." Camila o puxou pelo colarinho, levando-o até o sofá. Ali, o mundo parecia se dissolver. Não havia relógio, não havia celular, não havia obrigações. Só os dois, os corpos colados, o calor aumentando, a respiração se acelerando. No apartamento, não havia o risco imediato de serem flagrados, como na academia. Isso os deixava mais ousados. Camila explorava cada reação de Leonardo com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo, e ele se entregava completamente, sem pensar em nada além do momento. Nas semanas seguintes, o apartamento se tornou parte da rotina. Leonardo inventava compromissos, alongava o expediente, passava na casa de um amigo, tudo para conseguir algumas horas com Camila. O vício crescia, não apenas físico, mas emocional. Certa tarde, após um treino mais cedo, Camila enviou uma mensagem curta. "Vem, a porta está aberta." Quando ele entrou, encontrou-a na cozinha, vestindo apenas uma camisa larga, os cabelos soltos, descalça. "Você está atrasado", disse ela, fingindo impaciência. "Tive que inventar uma desculpa melhor hoje", respondeu, aproximando-se. "Eliana está desconfiada." Camila arqueou uma sobrancelha. "E o que você disse?" "Que estou ajudando um amigo com um projeto de trabalho." Ela sorriu, puxando-o pela camisa. "Então vamos fazer valer a pena a mentira." O resto da tarde foi um turbilhão. Entre risos, beijos e provocações, os dois pareciam esquecer completamente que fora daquele apartamento havia um mundo real esperando por eles. Mas Leonardo começou a perceber um detalhe que o inquietava. Camila estava ficando mais possessiva. Antes ela brincava com a ideia de que ele tinha uma vida fora dali. Agora, parecia não querer dividir seu tempo com ninguém, nem mesmo com Eliana. "Você pensa nela quando está comigo?" perguntou certa vez, enquanto ele se vestia. "Não. Aqui dentro eu só penso em você." "Não é o suficiente", murmurou, olhando para baixo. "Um dia eu quero que seja só eu." Leonardo não respondeu. A frase ficou pairando no ar, pesada. O perigo aumentou numa terça-feira. Eles estavam no apartamento, deitados na cama, quando o celular de Leonardo vibrou insistentemente. Era Eliana. "Atende", disse Camila, deitando-se sobre o peito dele. "Ai, quero ouvir sua voz mentindo." Leonardo a olhou, surpreso com o tom quase provocador. "Eliana? Onde você está?" A voz dela parecia calma, mas havia algo na entonação que o fez gelar. "No trabalho. Estamos fechando um projeto grande. Talvez eu chegue tarde." "Entendi. Até mais." A ligação durou menos de 1 minuto, mas deixou um peso no ar. Camila, no entanto, apenas riu. "Você fica tão tenso quando fala com ela?" "É excitante." Leonardo sentia um misto de adrenalina e medo. Sabia que não poderia continuar assim para sempre. Mas cada vez que dizia para si mesmo que iria parar, bastava um toque, um olhar ou um convite de Camila para jogar todos os planos pela janela. Numa noite chuvosa, o clima no apartamento estava diferente.
Camila abriu uma garrafa de vinho, mas mal bebeu. Passou a maior parte do tempo apenas olhando para ele, como se quisesse gravar cada detalhe. "Sabe o que eu mais gosto aqui?" ela perguntou. "É que quando você está comigo, não existe mais ninguém." Leonardo a beijou, mas, por dentro, sentiu um nó na garganta. Sabia que estava cada vez mais preso naquela teia, e que cedo ou tarde, alguma coisa aconteceria para desmoronar tudo. O início de setembro trouxe dias mais frios e um silêncio incômodo na casa de Leonardo. Eliana andava mais reservada, menos sorridente, como se estivesse observando algo, mas sem comentar. Ele percebia isso, mas preferia não provocar conversas perigosas. Naquela manhã de sábado, enquanto tomavam café, Eliana quebrou o silêncio. "Você tem trabalhado demais ultimamente?" "É", respondeu ele, sem olhar diretamente para ela. "Os prazos estão apertados." "E sempre à noite também?" perguntou num tom que soou quase inocente, mas com uma ponta de ironia. Leonardo engoliu o café sem responder de imediato. "Às vezes não dá para evitar." Eliana sorriu levemente, mas não disse mais nada. Aquilo o deixou desconfortável. Ele sabia que ela era observadora. Não seria difícil para ela notar mudanças no comportamento dele, e, ultimamente, ele mal conseguia disfarçar o nervosismo cada vez que precisava mentir. Na academia, Camila parecia radiante naquela semana. Talvez por saber que Eliana estava começando a desconfiar, a personal se mostrava ainda mais sedutora, como se quisesse testar os limites de Leonardo. "Você está tenso", disse ela, enquanto ajustava a posição dele num exercício. "É o trabalho." Mentiu, evitando seus olhos. "Mentira. Você está assim porque tem medo que ela descubra." Leonardo não respondeu. Camila se aproximou, sussurrando. "No apartamento não existe ela. Só existe a gente." Na terça-feira à noite, ele usou mais uma desculpa para sair. Disse a Eliana que iria encontrar um cliente para discutir um contrato. Mas, no fundo, sabia que estava indo direto para o apartamento secreto. Camila o recebeu, usando um vestido curto, os cabelos soltos e uma música baixa tocando no fundo. "Achei que você não vinha", disse ela, abraçando-o. "Quase não vim." Ela perguntou de novo sobre meus horários. Camila o puxou para dentro e trancou a porta. "Então precisamos aproveitar enquanto podemos." O que se seguiu foi intenso, quase desesperado. Cada toque tinha a urgência de quem sabe que pode ser a última vez. Mas no meio disso, o celular de Leonardo vibrou insistentemente. Ele ignorou. Vibrou de novo. Quando finalmente olhou, havia 3 chamadas perdidas de Eliana e uma mensagem. "Podemos conversar quando você chegar?" O sangue dele gelou. "Algum problema?" perguntou Camila, percebendo a mudança na expressão dele. "Acho que ela sabe." Na volta para casa, Leonardo ensaiou mentalmente o que diria, mas Eliana já estava acordada, sentada no sofá. "Oi", disse ele, tentando soar normal. "Oi." Ela fitou-o com atenção. "Estranho. Você saiu com perfume diferente hoje." Leonardo engoliu seco. "Acho que é do ambiente. Alguém no restaurante deve ter usado." "Restaurante? Pensei que fosse um escritório." O silêncio que se seguiu pareceu arranhar o ar. Eliana não insistiu, mas Leonardo sabia que não tinha convencido. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais tenso. Eliana falava pouco, mas o observava com mais atenção. Leonardo começou a perceber que o menor descuido poderia ser fatal. Na academia, Camila não ajudava. Passou a mandar mensagens durante o dia, com fotos sugestivas, frases provocantes e até reclamando quando ele demorava a responder. "Você anda frio comigo", disse ela num treino. "Eu estou tentando manter as coisas sob controle." "Controle? Eu não quero controle, eu quero você." Sempre. Essa frase ecoou na cabeça dele por dias. Camila não estava satisfeita em ser apenas a outra. Começava a querer mais, a exigir mais, e isso significava que o risco estava prestes a explodir. Na sexta-feira, ela ligou no meio do expediente.
Vem hoje, sem desculpas. Não posso. Ela está desconfiada. Se você não vier, talvez eu vá até você. Disse, num tom que não soou como brincadeira. Leonardo ficou em silêncio. A ideia de Camila se aproximando de sua vida com Eliana o apavorava. Não faça isso. Então venha. Ele foi no apartamento. Camila estava diferente, mais intensa, mais direta. No meio dos beijos, ela parou e o olhou fixamente. Eu não vou aceitar ficar à sombra. Um dia ou você escolhe, ou eu escolho por você. Leonardo não respondeu. Mas sabia que aquele ultimato não era vazio. Quando voltou para casa, encontrou Eliana dormindo no sofá com o celular na mão. Ao lado dela, uma aba de navegador aberta mostrava o perfil de Camila no Instagram. O coração dele parou por um segundo. Não sabia como, mas era claro. O mundo que ele tinha construído em segredo estava prestes a desmoronar. O domingo amanheceu com o céu encoberto e um vento frio que cortava pelas frestas das janelas. Leonardo acordou antes de Eliana, mas ficou ali, imóvel, olhando para o teto, sentindo o peso de algo invisível. Nos últimos dias, desde que vira o Instagram de Camila aberto no celular da esposa, o medo não dava trégua. Ele não sabia se Eliana havia apenas caído por acaso no perfil da personal ou se aquilo era o início de uma investigação silenciosa. Ao se levantar, encontrou a esposa na cozinha, mexendo o café. Vai sair hoje? Perguntou ela, sem olhá-lo. Não. Talvez só passe na academia, disse, tentando soar casual. Mesmo no domingo? A pergunta foi acompanhada de um olhar rápido, mas afiado. Leonardo deu de ombros, desviando o olhar. Quero manter o ritmo. Eliana não respondeu. Apenas serviu o café e sentou-se, bebendo devagar, como se pensasse em algo muito sério. No caminho para a academia, Leonardo não conseguia tirar Camila da cabeça. Ela tinha sido clara no ultimato. Queria que ele tomasse uma decisão. E pior, ameaçou escolher por ele, se isso não acontecesse logo. Quando chegou, encontrou-a no canto da sala, ajustando pesos para um aluno. Ao vê-lo, ela sorriu. Aquele sorriso de quem sabe mais do que deveria. Pensei que você não viesse hoje, disse, aproximando-se. Eu precisava falar com você. Então vamos para o apartamento. Lá ninguém interrompe. Ele hesitou. Camila, Eliana pode estar desconfiando. E eu já estou cansada de viver nas sombras, disse ela num tom quase frio. Eu não sou uma distração. No apartamento, o clima estava carregado. Camila parecia inquieta, andando de um lado para o outro. Eu sei que você está com medo, mas Leonardo... Ela parou, fitando-o com intensidade. Eu não vou ficar aqui esperando para sempre. Ele passou a mão no rosto, tentando ganhar tempo. Não é simples assim. É sim. Você que está inventando complicações. O silêncio foi quebrado pelo celular dele, vibrando sobre a mesa. Era Eliana. Ele não atendeu. Camila apenas observou, com um meio sorriso. Ela deve estar se perguntando onde você está. E eu acho... Ela aproximou o rosto. Que já sabe a resposta. À noite, Leonardo voltou para casa e encontrou Eliana na sala, o notebook aberto. Precisamos conversar, disse ela, fechando a tela lentamente. Sobre o quê? Sobre você. Sobre seus compromissos que sempre acabam na mesma hora. Sobre seu perfume trocado. E... Ela fez uma pausa, como se quisesse medir a reação dele. Sobre a sua personal. O coração dele bateu como um tambor. Você está imaginando coisas. Estou? Então por que ela curte todas as suas fotos? E você começou a postar menos desde que a conheceu? Ela cruzou os braços. Eu não sou burra, Leonardo. Ele sentiu a garganta secar. Eliana? Não. Não quero ouvir desculpas hoje. Só quero que saiba que eu já percebi. Ela se levantou e foi para o quarto, deixando-o sozinho na sala. No dia seguinte, Camila enviou uma mensagem curta. Acho que ela vai me procurar.
Leonardo gelou. Como assim? Respondeu. Ela me seguiu no Instagram ontem. Essa informação foi como um soco no estômago. Agora não era mais só uma suspeita. Eliana estava se movendo. Na quinta-feira tudo ficou pior. Leonardo chegou na academia e encontrou Camila visivelmente agitada. Ela passou por aqui hoje cedo. O quê? Veio fazer perguntas. Disse que estava pensando em contratar um personal. Leonardo passou a mão no rosto, incrédulo. O que você disse? Que estava com a agenda cheia. Mas a forma como ela me olhou não era de cliente. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. A sensação de que as duas estavam se aproximando de um confronto direto deixou Leonardo quase sem ar. Naquela noite, Eliana foi clara. Estou saindo com uma amiga amanhã e não precisa me esperar acordado. Havia algo no tom dela que soava como um aviso. Leonardo não conseguiu dormir. Passou horas imaginando se aquela saída não era, na verdade, um encontro com Camila. O pior cenário começou a se formar em sua mente. As duas, frente a frente, unindo peças, expondo tudo de uma vez. E, no fundo, ele sabia. O momento estava muito próximo. Na sexta-feira, o dia começou com um silêncio incômodo. Leonardo acordou antes do despertador, mas ficou imóvel, encarando o teto. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era tão real quanto o peso em seu peito. Eliana se levantou, cedo, vestiu-se com mais cuidado do que o habitual e saiu sem dizer exatamente para onde ia. Tem planos hoje? Perguntou ele, tentando sondar. Tenho. Ela olhou de relance. E acho que você vai ficar sabendo. Leonardo ficou parado, com a xícara de café na mão, enquanto a porta se fechava. Na academia, Camila não respondeu às primeiras mensagens dele. Quando finalmente respondeu, foi com uma frase curta. Hoje. Leonardo digitou de volta, aflito. O que você quer dizer? Você vai ver. Aquilo fez o estômago dele revirar. Por volta do meio-dia, o celular vibrou de novo. Desta vez, era uma ligação de Camila. Ela está aqui, disse sem rodeios. O quê? Veio sozinha, pediu para conversar. Leonardo se levantou da cadeira do escritório, já suando frio. Não fale nada. Não até eu chegar. Relaxa, amor. Eu sei me portar. O jeito como ela disse amor soou mais como provocação do que carinho. Quando chegou, Leonardo entrou pela porta lateral da academia, torcendo para que ninguém percebesse seu nervosismo. Encontrou as duas na sala de alongamento. Eliana estava de braços cruzados e Camila, sentada no banco, parecia perfeitamente confortável. Leonardo, disse Eliana, sem alterar o tom. Que bom que chegou, ele tentou manter a voz estável. O que está acontecendo aqui? Só estávamos conversando. Camila sorriu. Sua esposa é muito perspicaz. Eliana inclinou a cabeça. E você é muito habilidosa em esconder coisas. O clima estava pesado, mas ninguém levantava a voz. Era como se as duas estivessem medindo forças antes do golpe final. Leonardo respirou fundo. Podemos conversar em casa, Eliana. Podemos, mas acho que é melhor resolver tudo agora, na frente dela. Respondeu sem desviar os olhos de Camila. Camila ajeitou os cabelos olhando para ele com um ar desafiador. Você não vai escolher, não é? Vai continuar tentando segurar as duas vidas. Leonardo ficou em silêncio. Ele sabia que qualquer palavra mal colocada poderia piorar tudo. Então eu vou ajudar você a decidir, disse Camila, levantando-se. Porque eu não vou mais aceitar ser a outra. Eliana deu um leve sorriso irônico. Interessante. Então agora você quer que ele escolha? Depois de meses se contentando com as sobras, o golpe verbal fez Camila dar um passo à frente. Não se engane, Eliana. Muitas vezes ele estava comigo quando dizia estar com você. Leonardo fechou os olhos, sentindo o chão sumir sob os pés. Chega, disse ele, mas a voz saiu fraca. A tensão atingiu o ponto máximo. As duas se encaravam como se o tempo tivesse parado.
Sabe o que é mais irônico, Leonardo? Disse Eliana, virando-se para ele. Eu já sabia. Só queria ver até onde você iria. E até onde ele iria, nós duas sabemos. Completou. Camila. Ele passou as mãos no rosto, tentando pensar. Eu não queria machucar nenhuma de vocês. Mas conseguiu, disseram as duas, quase ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois foi mais cruel do que qualquer grito. Eliana pegou a bolsa. Eu volto para casa hoje só para pegar minhas coisas. Olhou para Camila. Ele é todo... Seu Camila não sorriu. Apenas cruzou os braços e ficou observando enquanto Eliana saía. Quando a porta se fechou, ela olhou para Leonardo. Você acha que ganhou alguma coisa? Porque eu não tenho certeza se quero alguém que não sabe escolher. E sem esperar resposta, ela também se virou e saiu. Leonardo ficou sozinho na sala de alongamento. O barulho distante dos pesos e das músicas da academia soava estranho, como se viesse de outro mundo. O triângulo que ele tentou manter em segredo tinha desmoronado em questão de minutos. Agora não havia mais lado para escolher. Ambos tinham desaparecido. Ele sentou no banco, sem forças para se mover, sentindo que o vazio no peito era mais pesado do que qualquer barra de ferro que já havia levantado. Algumas semanas depois, Leonardo sentou-se à beira do lago perto de sua casa. O vento soprava suave, trazendo o cheiro das árvores e a calma que há muito não sentia. Eliana não estava mais em sua vida, e Camila também havia desaparecido, levando consigo a intensidade que marcara seus dias. Mas pela primeira vez, Leonardo sentiu-se livre, não preso ao desejo, nem à culpa. Olhou para o reflexo da água e sorriu. Não havia ninguém ali para distrair, ninguém para enganar. Só ele respirando fundo, sentindo cada instante com clareza. E naquele momento, decidiu que recomeçaria. Não por outra pessoa, mas por si mesmo. Um novo capítulo da vida se abria, cheio de possibilidades, e ele estava pronto para viver de verdade.